Quando que você percebeu que deveria ensinar isso para outros médicos? O que que motivou? Foi justamente vendo os meus amigos colocando isso em prática e realmente faturando mais e mudando 100% a vida. Muda 100%. Largar o plantão é assim, tipo, a vitória do médico, não tem. Largar o plantão é vencer na vida. Quem não está na internet, no digital, ou tem vergonha, ou acha que não tem tempo, não tem como ficar fora disso mais. Quem está fora está perdendo muito tempo, está perdendo muito cliente. E o fato das críticas, cara, sempre vão te criticar, independente de ser o melhor ou o pior. Como que você enxerga que o teu produto ele pode ser uma ponte para alavancar sua autoridade, você até atender menos ainda do que você atende hoje e cobrar mais caro? Você tem essa percepção que o teu produto te coloca em um lugar onde o paciente te enxerga como alguém que está dando aula para outros médicos e isso alavanca a sua autoridade? Sim, eu vejo dessa forma também, que aí eles veem até a questão de não conseguir mais horário, ver que aí a gente está crescendo mais dando aula para outros médicos. Perfeito. Para que a gente possa avançar no seu projeto, no seu plano, em relação à atração de pacientes particulares, né? Você pretende trabalhar essa frente também ou você quer focar agora nesse momento com o seu produto digital? O meu crescimento foi exponencial. Um médico para chegar com a cartela de clientes que eu tenho hoje, ele demora uns 10 anos. Eu fiz em 5 anos, 100% particular. Era um fenômeno, assim, todo mundo ficava... hoje eu dou aula para pessoas que têm 30, 40 anos de formado. Hoje eu estou no palco dos principais eventos de medicina do Brasil, eu sou convidada para palestrar, eu sou a mais nova do grupo. Porque a convergência é para atrair aquele paciente que não tem condições, ele contrata o transplante pela condição, entendeu? Só que a tua comunicação não deve ser pela condição, porque você trabalha um ticket mais caro. A sua condição tem que ser para medo e insegurança, né? E procrastinação. Então existe uma forma de você comunicar para atingir esse paciente que tem qualificação financeira, entendeu? Aquele paciente que está fazendo terapias capilares. Então esse é o plano para que você consiga chegar nos seus objetivos. A gente trouxe aqui o que há de melhor, né? Tanto na parte de atração de pacientes particulares, que nem talvez a maioria das agências não fazem ideia de como implementar isso aqui. E a gente vai trazer para você direcionamento e tecnologia com inteligência artificial. Qual que é a sua meta de faturamento com o seu produto para os próximos 12 meses? Pelo menos 3 milhões por mês. O meu objetivo principal nos próximos 2 anos é operar 20 pacientes por mês. Legal. Então seu objetivo aí é gerar em torno de uns 800 mil a 1 milhão mês. Exatamente. A meta é 1 milhão mês. Legal. Perfeito. Doutora Raila, o que você achou do plano? Acho que agora vai. Você gostou? Dessa forma vai dar tudo certo. Show de bola. Tá empolgado pro plano? Tô empolgado, cara. Bora lá. Vamos pra cima então. Então tá bom. Oi, eu sou a doutora Raila Teixeira, sou médica, especialista em nutrologia clínica, nutrologia esportiva e nutrologia estética. Sou cearense, mas moro aqui em São Paulo há 12 anos. Eu sou o Dr. Marcelo Nogueira, médico há 10 anos, há 6 anos especialista em transplante capilar. Trabalho nessa área há 9 anos, tenho um consultório próprio, tenho uma metodologia de emagrecimento para licenciamento de clínicas. Tudo nessa área há 6 anos e dentre esses 6 anos eu fui aprimorando várias coisas dentro da minha técnica, a forma de conduzir meus pacientes e atuo aqui em Alphaville já tem bastante tempo. Comecei em São Paulo, depois me desloquei para cá. E também uma metodologia para ensinar os médicos a saírem do plantão e conquistarem sua liberdade financeira através das terapias nutricionais injetáveis. A rotina de um médico pode ser uma das mais intensas que existe. Plantões, emergências, pouco tempo para a vida pessoal, mas se houvesse um plano que pudesse mudar tudo isso. Bem-vindo ao MedPlan. Eu sou o Eduardo Luz, a sua jornada de transformação inicia agora. O maior desafio é o tempo mesmo. A gente tem uma demanda de tempo muito grande, é um procedimento longo e a gente tenta manter um equilíbrio aí entre as atividades fora do trabalho e as do trabalho. A minha vida é o trabalho, praticamente não tem vida pessoal não. A vida pessoal é do trabalho, eu saio com o pessoal do trabalho, é isso. Hoje eu não tenho muita vida pessoal não.
temos aqui com a presença da doutora Raila. Satisfação estar com você aqui, doutor Marcelo, no Mediplan. Me conta mais um pouco sobre como funciona o seu procedimento hoje na sua clínica, quais são os seus diferenciais. Bom, a questão do transplante capilar ele veio para mim quando eu me formei como médico, há 10 anos atrás. Eu comecei a notar que eu estava perdendo cabelo, mas até então não tinha me especializado na área, eu trabalhava na área de urgência e emergência. Então eu sabia que aquilo ali era um provável futuro para mim. E direcionei a minha carreira para vir para São Paulo, onde tinha uns resultados muito diferentes da grande maioria do mercado. E resolvi investir nessa área. Então me especializei, fiz várias especializações dentro da área e a partir do momento que eu entreguei um resultado que hoje nós consideramos de alto padrão, que está muito acima da média, quando eu vi o paciente entrando, que ele estava com o rosto muito diferente, muito mais rejuvenescido, aí eu falei, putz, acertei. É isso mesmo que eu quero fazer. E eu vi que eles ficam felizes de fato. Alguns perdem peso, além de ficarem cabeludos. Outros melhoram a autoestima, começam a praticar atividade física, buscam outros hobbies, dão mais valor à família. Outros dizem que vendem mais. Então, empresários, corretores de imóveis me falam isso, que às vezes na parte estética a gente nem imaginava que isso poderia ocorrer. Então, não é apenas cabelos que a gente faz, é muito mais do que isso. Legal, e dentro da sua especialidade, qual que é o procedimento hoje, o tratamento que mais representa o seu trabalho? As terapias nutricionais injetáveis, porque não é só emagrecimento, mas a questão de gerar qualidade de vida, repor vitaminas, suporte a bariátricos, suporte a pacientes que querem alta performance, então é um pouco além disso. Legal, e o que torna esse seu protocolo diferente assim, de outros protocolos? É justamente eu não tenho sazonalidade, o meu negócio ele vai estar sempre bom, porque as terapias nutricionais injetáveis, elas podem auxiliar qualquer especialidade médica, qualquer patologia crônica, para minimizar a medicação e aumentar o uso de suplementações por uma via que é mais biodisponível, que é a via injetável. 90% indicação, eu trabalho muito as campanhas internas na clínica, inclusive é um produto que eu vendo para médicos, como trabalhar sua base de clientes, fazer vendas de recorrência, fidelizar, criar planos de acompanhamento. Então é 90% da indicação. Eu faço o tráfego mais para fomentar minha autoridade, entendeu? Para ficar na cabeça das pessoas. E como que esse teu protocolo ele pode ajudar e contribuir para outros médicos de outras áreas e também para aqueles médicos que têm buscado uma forma de remuneração que vai além dos plantões? Justamente entendendo qual que é o perfil de paciente que ele quer atender, né, que quer viver ali do particular e agregando pelo menos um injetável a cada atendimento. Eu falo que para cada pessoa existe um injetável que a gente consegue agregar. Por quê? Para o médico clínico, as especialidades clínicas, você não tem muito procedimento. Então a gente agrega os injetáveis como se fosse um procedimento e isso vai aumentar o faturamento dele em pelo menos 3 vezes. Se ele colocar uma vitamina D ali para reposição, ele consegue essa margem aí muito maior e assim ele consegue sair dos plantões e ter liberdade financeira. Muitos deles não dominam a técnica direito, não entregam resultados de alto padrão, que é aquela mudança significativa que o cara olha para o espelho daqui a 6 meses e ele está transformado positivamente. E tudo com naturalidade, com delicadeza. E eu consegui desenvolver um método ao longo desse tempo que eu estou operando em alta performance, que eu consigo ajudar os médicos a também chegar nesse ponto. E é claro que precisa de dedicação, porque tem a ver com a habilidade manual. Mas eu sei como corrigir os vícios de operar para ele conseguir também entregar resultados. E os materiais, obviamente, para ele conseguir entregar resultados tão bons quanto. Legal. Me conta, por exemplo, um caso de um cirurgião plástico, um dermatologista, um ortopedista, como que ele pode inserir esses planos nutricionais injetáveis para o paciente que ele já possui hoje? Pronto, eu tenho um case de um ortopedista que dava plantão, tudo bem remunerado, mas estava cansado daquela rotina e aí a gente montou um centro especializado em tratamento da dor. Então, ele passou eu crio uma linha editorial
a forma com que o médico vai se posicionar, como ele vai captar esses pacientes. Ele captou inicialmente do hospital mesmo, os clientes que ele operava e tudo. A closer entrava em contato com a família e mostrava que ele tinha outros tratamentos na clínica particular. Quais eram os outros tratamentos? Paciente que tem dor crônica vai procurar ortopedista por uma lombalgia, por uma dor no joelho, e a gente consegue tirar desse paciente uma medicação ruim, que são o uso de anti-inflamatórios não esteroidais, por exemplo, ibuprofeno, um relaxante muscular. E essas medicações têm complicações com o uso a longo prazo. Para você ter noção, no Brasil, a principal causa de ruptura de úlcera gástrica é pelo uso de AINES. Então, você cria um outro problema. E o que é que a gente faz com as terapias nutricionais injetáveis? Eu diminuo ou até reduzo, excluo totalmente essa medicação e entrego um suplemento injetável, que é a cúrcuma ou geranil-geraniol, que a gente tem lá um protocolo do Chronic, que trata dor crônica e ainda melhora a vitalidade do paciente, sensação de bem-estar. Então a gente utiliza coisas naturais em doses terapêuticas pela via injetável para substituir uma medicação que pode causar complicações graves a longo prazo. E aí, além disso, tem também outros procedimentos, como por exemplo a infusão de PRP no local da lesão, que é o próprio plasma do paciente, baixo custo, onde você agrega valor ali à sua consulta e entrega para o paciente melhora real ali, sem ele estar dependente de uma medicação que uma hora vai trazer problemas para ele. Legal. E quando que você percebeu que deveria ensinar isso para outros médicos? O que motivou? Foi justamente vendo os meus amigos colocando isso em prática e realmente faturando mais e mudando 100% a vida. Muda 100%. Largar o plantão é assim, tipo, a vitória do médico, não tem... Largar o plantão é vencer na vida. De estar perto, né? Porque eu tenho a possibilidade de pegar na mão da pessoa e falar, faça dessa forma, sua mão tem que fazer esse movimento. Então eu sinto que eles se sentem abraçados, como se fosse uma professora ensinando o aluno a pegar na caneta e fazer alguma palavra ou alguma letra, escrever de alguma forma, né? Dessa forma fica mais bonita. Então isso me dá prazer como profissional. Legal. Você acredita que nos próximos anos, com esse seu conhecimento, você consegue se tornar uma referência nacional com o teu produto, dentre os mais vendidos do Brasil hoje? Com certeza. Eu já sou uma referência nas terapias injetáveis, mas eu não consegui, a remuneração ainda não está no nível que eu sou conhecida. Qual que é a sua meta de faturamento com o seu produto para os próximos 12 meses? Pelo menos 3 milhões por mês. O meu objetivo principal nos próximos 2 anos é operar 20 pacientes por mês. Legal. Então seu objetivo aí é gerar em torno de uns 800 mil a 1 milhão mês. Exatamente. A meta é 1 milhão mês. Legal. Perfeito. E em quanto tempo você pretende chegar nessa meta? Se eu chegar em 12 meses ou 18 meses, eu fico bem satisfeito. Legal, perfeito. Eu já estou faturando a metade disso, um pouco menos da metade. Perfeito. Entendeu? Então o seu objetivo agora é dobrar esse faturamento, né? E eu sei que eu tenho potencial para isso. Capacidade eu já sei mais ou menos onde que está a falha. Eu só não sei como executar ela, entendeu? Porque eu tenho a parte técnica, médica, infraestrutura, mão de obra, materiais, mas tem uma outra parte que envolve a parte digital, que aí não está muito à minha mão, mas eu sei que é lá que eu tenho que mexer para poder jogar isso para cima, entendeu? Perfeito. Minha captação envolve tráfego pago e indicações de pacientes que já fizeram procedimento comigo. Legal. E como que você enxerga que o teu produto ele pode ser uma ponte para alavancar a sua autoridade, você até atender menos ainda do que você atende hoje e cobrar mais caro? Você tem essa percepção que o teu produto te coloca em um lugar onde o paciente te enxerga como alguém que está dando aula para outros médicos e isso alavanca a sua autoridade? Sim, eu vejo dessa forma também, que aí eles veem até a questão de não conseguir mais horário, ver que a gente está crescendo mais dando aula para outros médicos. Isso também me deixou um pouco com medo no começo, porque eu fiquei, não, o paciente vai procurar outro, porque eu não vou mais dar assistência para ele. Mas eu vi que colocando
dentro dos meus objetivos, eu acho que é muito mais produtivo. Eu ajudo muito mais pessoas treinando médicos do que ficando somente com os meus pacientes. Então, acho que vai alavancar sim. Quanto que você pretende faturar mensalmente com o teu produto para outros médicos? Esse não é nem o produto principal assim de tudo, mas isso daí pode virar o produto principal. Eu sei do potencial disso, mas eu acredito que um médico que faça um hands-on desse nível, ele pode pagar 40, 50 mil reais em 2 dias de treinamento intensivos, entende? Legal, show de bola. Então a ideia de fato é trazer esses profissionais que estão junto já contigo ali, vamos supor mais 2 médicos que você já tem ali, que já são treinados por você, e aí você teria ali 3 médicos, né? 3 vezes 3, 9, seria ali, você conseguiria atender em torno de 9, 10 clientes ali por mês. Exatamente. Né? Uma turma por mês, digamos assim. E recebendo todos eles um nível de infraestrutura hospitalar, de técnica apurada, de conhecimento aplicado mesmo. Ele vai aplicar aquilo ali, ele vai entrar e vai executar da mesma forma que a gente executa, com os mesmos materiais. Legal. E você pensa que pode aumentar esse ticket? Dá para cobrar 100 mil, por exemplo? Bom, eu acho que seria um desafio esse preço hoje, mas eu acho que bem formatado, sim. E o que você diria para o médico que ainda não tem buscado soluções para aproveitar ao máximo o potencial que a internet te oferece? Aquele médico que está inseguro, eu não sei se isso é para mim, tem várias inseguranças, isso não vai dar certo, isso não funciona. Ou por mesmo a questão de, não tenho tempo, a medicina sempre foi da forma tradicional, a internet não é o lugar do médico. Eu acho que já mudou bastante, acho que nos últimos 2 anos isso já mudou bastante, mas quem não está na internet, no digital, ou tem vergonha, ou acha que não tem tempo, não tem como ficar fora disso mais. Quem está fora está perdendo muito tempo, está perdendo muito cliente, e o fato das críticas, cara, sempre vão te criticar, independente de você ser o melhor ou o pior. Perfeito. Para que a gente possa avançar no seu projeto, no seu plano, em relação à atração de pacientes particulares, né? Você pretende trabalhar essa frente também, ou você quer focar agora nesse momento com o seu produto digital? Você já sente que o paciente particular já está na quantidade que você está satisfeita com isso, digamos assim? Eu não quero mais aumentar o ticket, ou eu quero ter um pouco mais de pacientes, porque a gente vai eventualmente poder trazer um plano também para que você possa ali aumentar o volume de pacientes particulares. Eu vou trabalhar também essa frente, até porque eu não posso perder ali, a clínica é meu laboratório. Entende? Perfeito. É o meu laboratório, eu pretendo lá ter programas de fellow, crescer mais, então eu tô levando já outros médicos, então eu quero a agenda desses médicos cheia, assim eu vou por tabela, né, crescendo também. Então eu vou também investir nisso. Não Legal. Tem como abrir mão, porque isso é um erro que muitos médicos cometem. Quando vão se tornar mentores, eles abrem mão de o que eles estão ensinando, eles aprenderam ali, na clínica. Perfeito. Então não pode abrir mão da clínica. A clínica é o laboratório. É onde eu vou conseguir provar, mostrar casos, vou trazer, tá sempre renovando os casos. Posso levar um médico para passar o dia lá, fazer um day clinic, um fellow. Então eu não pretendo fechar nem... Pô, o melhor investimento da vida. Eu gastei vários anos para poder aprender, para poder acessar esses materiais. Vários anos, estou falando isso real meu. Materiais certos. Primeira coisa, você tem que ter o material certo, a chave de fenda para poder torcer aquela porca. Eu nem sabia disso. Aí eu descobri e só isso já me deu uma velocidade gigante nas coisas que eu fazia. Depois eu aprendi a técnica correta, que eu sei como explicar isso para a pessoa. Que eu demorei por volta de 2 anos e meio para chegar num lugar onde daria a técnica mais avançada e daí sobe o nível. O mercado ele mudou muito, inclusive o mercado digital. E é importante você ter essa visão, porque as pessoas, né, os outros médicos, eles vão eventualmente se interessar cada vez mais por o que você faz, para a tua área, pelos resultados que você tem na sua área. Né? A partir do momento que você sai da sua área e se dedica totalmente a se tornar somente uma mentora, você já não tem esse respaldo ali, esse know-how, né? Você deixa de lado essa legitimidade que te carrega ali.
E o mercado que a gente se encontra hoje, a legitimidade, ela é um fator extremamente relevante para que a gente possa ter mais aderência de mercado, mais autoridade, né? E é interessante isso porque muitos mentores de várias áreas, né, inclusive da medicina, cresceram com base apenas naquilo que eles comunicavam, naquilo que apenas eles falavam na internet, né? Ao modo que os médicos que tinham uma experiência maior ficavam reprimidos ali. Por quê? Eles estavam intimidados por todos esses medos que você eventualmente tem falado aqui. E quando esses profissionais eles se calam, de uma certa forma, eles dão vazão, outros ocupem esse espaço digital, né? Só que agora chegou o momento, e esse momento é agora, onde aqueles profissionais que não têm tanta experiência assim, o mercado ele está percebendo isso. Então, agora é o momento onde aqueles profissionais que têm conhecimento, têm experiência, têm repertório, vão ter a maior oportunidade para que eles possam ter um crescimento nunca antes como eles puderam ter na medicina, né? E se eu converso muito assim com os meus colegas que têm bastante experiência, eu falo, você tem que falar isso, cara, você tem que ensinar isso. E eles têm muitos medos, que é como eu me sentia há pouco tempo também. Tinha medo porque, a minha certeza era o quê? Eu cheguei a uma cartela de clientes, o meu crescimento foi exponencial. Um médico para chegar com a cartela de clientes que eu tenho hoje, ele demora uns 10 anos. Eu fiz em 5 anos, 100% particular. Era um fenômeno, assim, todo mundo ficava... hoje eu dou aula para pessoas que têm 30, 40 anos de formado. Hoje eu estou no palco dos principais eventos de medicina do Brasil, eu sou convidada para palestrar, eu sou a mais nova do grupo. Então, foram coisas que eu fui conquistando muito rápido, e isso também gerava alguns medos, porque isso aqui está conquistado, eu não posso perder, sabe? Mas hoje eu já posso ter mais tempo para poder me dedicar um pouco mais a isso e formar novos médicos aí. E em relação aos médicos que já atuam na sua área, qual que é o maior erro que você consegue visualizar por parte deles, assim? Não sabem precificar, não sabem se posicionar, até mesmo com o conhecimento técnico. Muitos querem começar sem ter uma experiência, um lastro, entendeu? Então, acho que tem que ter, acho que o médico precisa passar numa curva de aprendizado. Não tem uma fórmula mágica, ele precisa realmente ter conhecimento para ele poder ter segurança na hora de prescrever, e com isso ele vai ter resultados fantásticos, e isso vai dar força e motivação para ele poder cobrar mais, vestir a camisa, falar mais sobre, se posicionar melhor. Então tem uma curva de aprendizado. Legal, bacana, deu para entender muito bem o seu produto, né? O seu projeto é fantástico, dá para ajudar aí centenas, talvez milhares ou dezenas de milhares de médicos no Brasil, e principalmente aqueles médicos que estão se formando agora e não têm uma direção. Nesse momento eu vou te apresentar aqui o Mediplan, para que você possa conseguir ter o máximo de potencial com as ideias que você tem hoje, né? Com o potencial que a sua clínica possui, que a sua ideia do seu produto digital possui, e para que você possa ter acesso ao que melhor funciona, ao que melhor vai te trazer resultado, utilizando as tecnologias mais eficientes que existem hoje no campo da inteligência artificial, e utilizando um método que já foi validado. Então eu vou te trazer aqui exatamente o plano para que você possa trabalhar em cima desse plano e assim conseguir trazer o resultado que você sempre almeja. Eu vou te apresentar aqui o seu plano para 2026. Vamos lá. Dentro da estrutura que a gente projetou aqui, a gente sabe que você não tem muito tempo hoje, né? Você está em palestra, em eventos, dando aula. Um dos pontos principais que a gente vai trabalhar aqui para poder resolver essa questão dos seus pacientes está muito ligado à forma de comunicação para chegar no paciente certo. Porque muitas das vezes é aí que onde as pessoas erram. Elas não sabem comunicar para atingir o perfil de paciente qualificado. E acreditam que elas não conseguem o paciente certo porque não tem audiência, porque não viralizou na internet. E muitas das vezes a viralização, ela não vai trazer um paciente qualificado. Como você falou, você chega a muitos pacientes no seu WhatsApp, só que não são pacientes que estão propensos a contratar o seu procedimento. Não tem perfil de qualificação suficiente. Ou seja, eles não têm poder aquisitivo. Eu conheço várias pessoas, grandes players, que inclusive utilizam a nossa metodologia,
e que tem milhões e milhões de seguidores e que nos procuram para poder utilizar essa ferramenta que você vai ter acesso aqui hoje, porque os seguidores deles, essencialmente, não são os clientes compradores do produto deles. E a produção de conteúdo, essencialmente, depende de vários elementos, no qual o algoritmo do Instagram, você acaba ficando refém, e por isso que o plano não depende dessa produção de conteúdo. Então, os médicos acreditam, né, que, na verdade, você ter número de seguidores é o que vai fazer a diferença, né? Quanto mais seguidores, melhor. Mas se você não tem um perfil de cliente certo, não vai adiantar. Então, no processo de vender procedimentos de alto ticket, a autoridade ela é muito mais importante do que a fama. E é exatamente isso que a gente vai trabalhar no ponto de convergência. É trazer ali uma comunicação que seja capaz de gerar autoridade para o médico, para o paciente. Entendeu? Então, como que a gente faz isso? Porque muitas das vezes o médico enxerga a autoridade ao nível de especialização. Só que o paciente enxerga a autoridade ao nível da comunicação. É a maneira como que você chega nesse paciente. Isso que vai determinar se você vai atrair o paciente qualificado ou não. E não é só as especializações que você tem ali que o paciente vai olhar. Isso explica, por exemplo, que eu consigo cobrar R$100 mil uma consultoria, mesmo tendo, sei lá, pouco menos de 30 mil seguidores, tendo 24 posts nas redes sociais. Então, produzir conteúdo por si só, ele pode chamar atenção ali a qualquer custo. Mas quando você tem um posicionamento forte, você possui convergência na comunicação, você consegue chegar no paciente ideal. Porque, por exemplo, o paciente que está na rede social é diferente do paciente que está no Google. O paciente que está no Google, o paciente já está decidido, está no último grau do nível de consciência. Então, ele já está buscando um médico, oftalmologista, dermatologista ou qualquer outra especialidade que for. Só que o paciente que está pesquisando no Google, ele está sendo concorrido com vários, o médico está concorrendo com vários outros médicos que também estão anunciando ali. E aquele paciente normalmente está buscando mais disponibilidade mais próxima e um preço mais acessível, digamos assim. O melhor perfil de paciente é aquele paciente que não está pesquisando no Google, só que ele tem consciência do problema, tem consciência da solução e tem consciência do produto. Mas por que esse paciente ainda, ele eventualmente, não tomou a decisão de ir no médico? E esse é o melhor perfil de paciente. O paciente que está na rede social, ele não está procurando o médico, mas ele tem uma consciência do problema, já sabe até posteriormente o tipo de solução, mas por algum motivo ele não avançou. E a ferramenta de inteligência artificial que desenvolvemos é justamente para trazer esse nível de perfil de paciente que já tem consciência do produto, que já tem consciência da sua consulta, às vezes do protocolo, do problema que ele tem, só que por algum motivo ele não avançou. Então é aí que entra a questão do ponto de convergência. Como é que eu consigo chegar no paciente que já tem consciência do problema, já tem consciência da solução, tem consciência do produto e tem poder aquisitivo? Esse é o melhor perfil de paciente. Como que você chega nesse paciente? Não é só mostrando transformação do transplante capilar para ele do antes e depois. Existe uma forma de você comunicar para esse paciente. Muitas das vezes por que esse paciente que já precisa do transplante, já sabe que é necessário fazer o transplante, por que ele não fez ainda? Qual que é o motivo que trava ele de não ter feito esse transplante ainda? Seja por conformismo, procrastinação, prioridade baixa, medo dos resultados, experiências negativas anteriores. Só que qual que é o problema dos médicos, das agências de marketing que eventualmente tentam captar esse perfil de paciente através da internet? Eles usam a mesma comunicação do Google. Tá precisando de um médico para emagrecer? Me contrate. E esse paciente não vai, o paciente qualificado não vai tomar a decisão por parte disso. Não é pelo resultado, essencialmente. Por isso que muitos médicos atraem muitos pacientes curiosos para o WhatsApp quando tentam fazer o tráfego pago, porque ele não tem convergência de comunicação. E como que eu consigo construir isso? Eu preciso entender cada perfil de paciente e criar uma comunicação específica para cada um deles. Né? Por exemplo, por que eu nunca coloquei lente de contato? Eu preciso lixar o dente. Não é o antes e depois que vai me convencer, mas uma tecnologia que não precisa lixar o dente. Então, esse é o que a gente chama de paradigma. O que faz o teu paciente não ter avançado, mesmo ele ter consciência do problema e da solução, ou ter tentado alternativas anteriores, e é isso que a gente chama de ponto de convergência. Eu encontrar a convergência certa para chegar no paciente qualificado. E a maioria das pessoas não sabe fazer isso, porque elas ficam trabalhando muito a dor e o desejo. Entendi. E não o paradigma que a pessoa... Porque quando a gente trabalha a dor e o desejo, a gente parte do princípio para aquele perfil de paciente que não tem interesse do problema, de resolver o problema ainda. E você vai gastar muita energia para poder convencer ele, entendeu? Como, por exemplo, um paciente que quer emagrecer, quer usar tisapartida, mas ele tem medo de ir depois. Exatamente, os efeitos vou voltar a engordar? Exatamente. Vai ter rebote? É isso aí. Essa é a maneira de você chegar naquele paciente que eventualmente ele não avançou na tisapartida ainda devido ao fato do efeito colateral posterior ou dele achar que vai ficar dependente disso. Por exemplo, tem muitas pessoas que trabalham no transplante capilar essa convergência da comunicação do preço e condições. Porque tem paciente que já sabe que precisa do transplante, aí só que ele acredita que ele não consegue por causa da condição financeira. E como o médico comunica?
seu transplante em X vezes, tal. Aí aquele paciente, poxa, agora eu consigo. Então essa é uma forma de atingir aquele paciente, aquele perfil de paciente que não tem condições de pagar um transplante, como o seu, por exemplo, mas ele consegue pagar um transplante mais barato. Entendeu a lógica? Sim. Por isso que é efetivo. Porque a convergência é para atrair aquele paciente que não tem condições. Ele contrata o transplante pela condição, entendeu? Só que a tua comunicação não deve ser pela condição, porque você trabalha um ticket mais caro. A sua condição tem que ser para medo e insegurança, né? E procrastinação. Então, existe uma forma de você comunicar para atingir esse paciente que tem qualificação financeira. Entendeu? Aquele paciente que está fazendo terapias capilares, para poder, por exemplo, talvez acreditar que as terapias capilares vão resolver ali o crescimento do cabelo dele. Talvez, porque quem faz terapia capilar é quem já tem poder aquisitivo. Sim. É ou não é? Sim, sem dúvida. Então, esse que é o ponto. Por isso que desenvolvemos a ferramenta do funil programado, mais de uma década fazendo campanha nas redes sociais, né? A gente hoje já gastou milhões e milhões e milhões de tráfego pago. A gente entendeu essencialmente as campanhas que davam certo e que não davam certo. E sistematizamos essa estrutura dentro da ferramenta que você vai ter acesso para poder fazer essa estruturação dessas campanhas para poder chegar no paciente certo. E porque a plataforma ela vai fazer tudo isso de uma maneira automática. Porque se eu fosse te entregar aqui um curso agora para você colocar em prática, você ia continuar fazendo o que você está fazendo na sua rotina, você ia estar motivado, legal, vou comprar o curso, mas depois você não ia conseguir transformar esse curso em prática. Sim. Então, por isso que desenvolvemos essa tecnologia com inteligência artificial, porque aqui você vai colocar a informação da sua especialidade, do protocolo que você vai trabalhar e do ticket que você vai trazer para o teu paciente, porque aí a plataforma vai trazer vários desses pontos de convergência que eu te falei, e trazer ali quais são os melhores. Ele vai criar anúncios específicos para cada um desses pontos de convergência, através do funil programado. E depois, em terceira etapa, a plataforma automaticamente já publica essas campanhas nas redes sociais. Porque a gente tem um contrato oficial com o Meta e a partir da nossa tecnologia a gente consegue fazer essa publicação. A gente é a única plataforma hoje no Brasil, principalmente para médicos, que faz isso. Porque a gente tem um contrato oficial com o Meta e a partir disso a gente consegue pela nossa plataforma fazer essa publicação automática no Meta e otimizar essas campanhas com base nessa estruturação que eu te falei. E tudo isso de acordo às regras do CFM, a gente tem várias camadas de verificação dentro da nossa plataforma hoje para que a gente sempre se preocupe em seguir ali as regras da medicina. A gente precisa de uma etapa um pouco mais sofisticada, digamos assim, para você vender para outros médicos. Porque para o paciente, ele já sabe que precisa de transplante capilar. Ele já tem consciência ali. Você vai mostrar os seus diferenciais, o que está impedindo ele de fazer ou não. Né? A plataforma já vai fazer o remarketing automático, ele criar confiança e decidir. Então, você vai ter anúncios específicos ali para falar da sua autoridade, do seu tempo de atuação, para que esse paciente ele não canse, tipo assim, para que ele agende a sua consulta em algum momento. Ele vai te ver da primeira vez, ele vai ver a segunda, vai ver a terceira, vai ver a quarta, vai ver a quinta, porque muitas das vezes o médico faz só um anúncio, uma campanha, a agência de marketing, só que o paciente depois esquece. O que grande segredo é você ficar reimpactando esse paciente, que é o que o funil programado faz de forma automática. A agência de marketing normalmente não faz, principalmente a parte estratégica, porque eles não sabem disso. E a parte do remarketing, porque dá trabalho. Então, esse aqui é o primeiro ponto na parte de captação de pacientes particulares, que você vai ter toda essa implantação aqui da nossa equipe para que você possa ter acesso. E agora vem a parte específica do seu produto digital, que é a sua mentoria. Nesse contexto aqui, a gente vai precisar de um elemento a mais no processo, que é o webinário. O webinário é uma ferramenta que você consegue mostrar os seus diferenciais para o médico. O médico que vai te ver na rede social não te conhece ainda. É como se você fosse um faixa branca, digamos assim. E quando ele assiste o teu webinário, ele vai, poxa, o doutor Marcelo de fato é um faixa preta. Então, o webinário é para que você conseguir transparecer a tua autoridade, os teus anos de experiência para aquele outro médico, entendeu? E para isso a gente vai utilizar a metodologia de webinário. E o webinário, basicamente, ele é um gerador de consciência em escala, ele gera referencial para tomada de decisão e vai qualificar ali o médico certo para poder comprar. E ele está no ambiente de conversão apropriado, porque não adianta eu querer colocar no YouTube que não vai dar certo. E o que é o ambiente de conversão? Quando eu olho, por exemplo, os princípios que regem a Blockbuster, é mesmo que rege a Netflix, que é o entretenimento. Só que a forma de entregar esses princípios, né, que é o entretenimento, mudou do ambiente físico para o digital, que possibilitou criar um modelo de negócio muito mais inteligente, muito mais escalável, muito mais acessível para o usuário. Quando a gente fala da internet e os métodos que existem até então, de lançamento, VSL, landing page e tudo mais,
cada um desses métodos depende de ambientes específicos e de você ter que, por exemplo, lançamento. Você depende muito da produção de conteúdo ali, para ficar aquecendo o público, para depois ir para assistir um vídeo, depois o próximo vídeo, depois o último vídeo, para querer comprar o seu produto. O webinar é como se fosse um acelerador de partículas. As pessoas vão assistir a tua apresentação e no final elas vão criar interesse em comprar no final o teu produto. Só que por que a importância do ambiente digital correto? Porque se eu mandar um vídeo gravado, a pessoa não vai assistir. E aí a melhor maneira de você fazer ao vivo. Mas só que, imagine se você tivesse que fazer ao vivo semana após semana. Todo dia, toda semana, a Raila teria que fazer uma aula de 1 hora para os médicos, toda segunda-feira, a mesma aula, durante 1 ano. Você ia cansar, não ia? Puxado. Mas é o que mais funciona. Só que a plataforma que você vai ter acesso, da estrutura do webinar, ela replica como se você estivesse ao vivo. Então aqueles médicos, eles vão parar um momento para poder assistirem e criar interesse ali no teu conteúdo. E toda essa estrutura que a gente vai trabalhar, ela não depende também da produção de conteúdo, não depende ali de você, enfim. Porque o webinar, ele aumenta a sua autoridade para com os outros médicos. Porque o que vai fazer o médico comprar de você, principalmente falando do médico, não é você ter ali milhares de seguidores só, ou ter uma grande audiência, é você conseguir transmitir para ele a sua autoridade. E a melhor forma de transmitir a sua autoridade para outros médicos é uma aula, porque o médico é muito conceitual. Ele precisa entender o fundamento daquilo que você está trazendo para ele. E o webinário é a melhor ferramenta para que você possa transparecer isso. Então, é o melhor que existe de tudo que tem em termos de ferramenta para que você possa se tornar não é se tornar uma referência, mas você já é uma referência, mas tem muitos médicos que não te conhecem ainda, não conhecem a sua autoridade. O webinar é o melhor canal, como se você estivesse fazendo uma palestra toda semana ao vivo para que esses médicos possam te conhecer e querer comprar o seu produto no final. Então esse é o plano para que você consiga chegar nos seus objetivos. A gente trouxe aqui o que há de melhor, né, tanto na parte de atração de pacientes particulares, que nem talvez a maioria das agências não fazem ideia de como implementar isso aqui. E a gente vai trazer para você direcionamento e tecnologia com inteligência artificial e na parte especificamente do seu produto digital, a metodologia mais validada para que você possa trazer novos médicos para conhecer a tua solução e se interessarem em comprar no final. Doutora Raila, o que você achou do plano? Acho que agora vai. Você gostou? Dessa forma vai dar tudo certo. Show Vamos pra cima então. Ó, eu quero ver você voltando aqui com os resultados, tá? A meta próximo é alta, episódio. Você sabe. 3 milhões por mês, né? É isso aí. Show de bola. Show de bola. Tá empolgado pro plano? Tô empolgado, cara. Bora lá. Vamos pra cima então. Então tá bom. Fechou. Pega essa imagem aí. Essa imagem aí foi forte. Tô bem entusiasmado. O Eduardo me passou bastante segurança, credibilidade para poder executar isso daí. Já tem um tempo que eu conheço ele. Então, eu estou muito entusiasmado e quero executar, fazer dar certo esse projeto junto com vocês. Eu acredito que agora a gente vai conseguir colocar esse projeto realmente para andar. Era algo que eu já tinha dentro do meu coração, já era um sonho, mas que precisa de estratégia, até porque a gente precisa, não tem como abrir mão do que eu já construí até hoje para me dedicar 100% a esse projeto. Então a automação é uma ideia muito importante para implementar e pelo que nós vimos aí é uma automação muito bem estruturada, já pensada nesse público. Então eu acredito que dessa vez a gente vai conseguir dar continuidade ao projeto e ter o êxito que eu estou esperando, né? Bater a meta que eu estou esperando e depois eu vou contar aqui para vocês. Isso daí vai solucionar um problema para mim, que eu acredito que, cara, tem dezenas de colegas que estão na mesma situação. Tipo, já sei executar, todos os orgânicos eu resolvo, eu quero subir a régua agora e aumentar a quantidade de pessoas, de leads e formar outros médicos nessa área. Médicos de todo o Brasil já estão aplicando esse plano para crescer com autonomia, previsibilidade e tecnologia. Agora é hora de sair do modelo antigo e entrar na era dos médicos que dominam o digital. Automatizam a sua captação de pacientes particulares e criam uma nova fonte de renda. Se você é médico e quer fazer parte dessa nova geração, clique no link abaixo e acesse agora mesmo. Medplan, o futuro da medicina já começou e você não pode ficar de fora.